Alô, segundo ano de Timóteo, meus tchutchuco. Como é que estão as coisas aí? Vocês estão me pedindo um vídeo sobre o período napoleônico. Estou fazendo o vídeo para vocês, né? Bom, serve para todo mundo que estiver querendo dar uma lembradinha no período napoleônico, evidentemente, né? Mas segue aí um pedido específico do segundo ano aqui de Timóteo, beleza? Tá? Então, olha só. Período napoleônico, período que se estende aí de 1799 a 1815, né, com alguns percalços, como por exemplo a prisão de Napoleão em Elba em 1814, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Esse período, 1799 a 1815, dividido em dois períodos, né? De 1799 a 1804, período em que Napoleão governa a França com o título de cônsul. A França era uma república, né? A República havia sido proclamada, oh meu Deus, desculpa, e não engasgou, hein? Proclamada pelos jacobinos, né? Lá em 1793, tá? E continua como uma república. Então o Napoleão assume o poder como cônsul da República, tá? E a partir de 1804 até 1815, né? Com o intervalo aí da chamada exílio em Elba, Napoleão governa com o título de imperador. Uma coisa importante, que eu não vou nem esperar chegar lá para falar para vocês, é que Napoleão governa a França com o título de imperador dos franceses. Napoleão evitava usar imperador da França, porque esse da França remete a uma ideia de absolutismo. Isso já caiu em prova algumas vezes e pegou muita gente pelo pé. Vocês tomam cuidado com isso, tá? Napoleão não restabeleceu o poder absoluto na França. Napoleão governou de 1804 a 1815 como imperador laico, como imperador de um Estado laico, né? Separando Estado e Igreja. Presta atenção nisso, é importante cuidar. Tá? Muito bem. O imperador dos franceses, nosso amigo Napoleão Bonaparte, de 1804 a 1815. Não é isso? Tá? Primeiro período, de 1799 a 1804, período conhecido como consulado, é um período de grandes reformulações na França, econômicas, políticas, sociais, né? E o principal instrumento para isso foi o Código Civil Napoleônico, famosíssimo Código Civil Napoleônico, tá? Fofoca. Né? Como os senhores sabem, Napoleão foi preso em 1815 e levado para a ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821, certo? Nesse período de exílio, Napoleão escreveu várias cartas. Essas cartas foram guardadas e publicadas posteriormente num livro conhecido como Cartas de Santa Helena, livro sensacional, tá? Tenho e não empresto, tá? Nesse livro Cartas de Santa Helena, Napoleão faz uma reflexão, tá? Sobre a vida dele. Fica lá pensando, como foi minha vida? Estava lá à toa, preso, né? Sem nada para fazer, tá? Estava de quarentena por causa do coronavírus, né? E aí ele começou a escrever cartas. Ele escreveu um negócio sensacional. Presta atenção nisso no ensinamento humano que está nesse negócio, certo? Napoleão, no meio da carta, ele falou assim, olha, não serei lembrado como grande general, que eu de fato fui, modesto, né? Serei lembrado pela minha derrota. Eu fui derrotado, e as pessoas só se lembraram que eu fui derrotado. Olha quem falou isso, foi o general Bonaparte, um cara que dominou boa parte da Europa, meus amigos. Tá? E ele está certíssimo, é exatamente assim, né? Tá? As pessoas só se lembram que você foi derrotado. As vitórias que você teve, ninguém vai te lembrar. Ensinamento de vida. Tá? Muito bem. Aí ele diz, as pessoas só se lembram. Então, se eu fiz alguma coisa de importante na minha vida, palavras do próprio Bonaparte, foi o meu Código Civil. Napoleão considerava o Código Civil napoleônico a coisa mais importante que ele fez na vida. E ele estava certo. Tá? Estava certo porque esse Código Civil influenciou vários países, inclusive o Brasil. Oh, yeah. Tá? Nosso amigo Pedro I, Pedrinho, lá da Independência, era fãzoca de Napoleão Bonaparte. Tá? Apesar da família dele e ele próprio ter sofrido muito com Napoleão, né? A família de Pedro I veio parar no Brasil graças, entre aspas, né, a Napoleão, por causa do bloqueio continental, não vamos comentar sobre isso, né? Pedro I era um garoto, um menino de 5 anos de idade, se eu não me engano, né? Mas ele tinha uma admiração enorme pelo imperador Bonaparte,
certo? E muito do Código Civil Napoleônico foi colocado na Constituição Brasileira de 1824, imposta ao Brasil pelo próprio Pedro I. Muito, né, do Código Civil influenciou a Constituição Brasileira de 1824, beleza? Tá? Então esse Código Civil é importante pra caramba, e importante para a França também. Por quê? Porque reorganizou politicamente a França. Não é um código democrático, muito pelo contrário, né? É um código autoritário de um cidadão que controlava o poder com mão de ferro, né? Mas ele reorganizou a França, né? Isso geralmente é muito mais fácil para um ditador fazer do que dentro de um processo democrático. Processos democráticos são mais lentos, né? Exatamente porque exige o debate, né? Tá certo? E ele impôs uma série de questões e isso melhorou a economia francesa, né? E mais, ele teve vitórias importantes nesse período, vitórias militares, expandiu o território francês, o que também vai ser muito importante para ajudar a recomposição e o reerguimento da economia francesa, na medida em que ele usa os territórios que vão sendo anexados, né, como novas áreas de fornecimento, novas áreas consumidoras de produtos franceses, evidentemente, né? Então, quando chega em 1804, né, Napoleão olha para o mapa da Europa e o que ele vê? Napoleão para todo lado, né? Brincando com isso, a gente diria o seguinte, olha, Napoleão olha para a Europa e vê um império construído por ele, é isso? Sangue e ferro, é isso? Tá? E aí o que ele pensa? Ué, um império exige o quê? Um império exige um imperador, né? Então, com o apoio de muita gente dentro da França, do próprio exército, parte da nobreza, parte da burguesia que se beneficiou muito, né, com essa melhora econômica da França, Napoleão faz um plebiscito. A bicha era esperto, né? Faz um plebiscito fajuto, comprado, é claro, né? Mas com uma força legitimadora, né? E ele então se autoproclama imperador da França. Tem aquela cena famosa, eu tenho uma fotinha que eu tirei lá no Palácio de Versalhes, né, da coroação de Napoleão, vou colocar para vocês aqui, né? Tem aquele episódio famoso, ressaltando mais uma vez aquela questão de que Napoleão não era um imperador absolutista, né, senhores? Tá? Tem aquela cena famosa da coroação de Napoleão, em que ele pega a coroa, né, e coloca na própria cabeça, chaboing, não é isso? Uma atitude politicamente pensada, né, senhores? Cidadão desse não faz uma coisa dessa simplesmente por vontade, vou fazer. Não, ele fez como um gesto político, né? Aquele gesto de colocar a coroa na própria cabeça é um recado para a Igreja Católica. Esta coroa é minha, não é de vocês. É isso, tá? Então, mantenha distância e muito juízo, certo? Isso é importante pra caramba, tá? E a partir daí, Napoleão vai enfrentar os ingleses. Os ingleses vão se tornar os principais inimigos de Napoleão, né? São duas potências políticas, militares e econômicas em conflito na Europa. De um lado, o Pitbull inglês e do outro lado, o Rottweiler francês. Não é isso? Tá? Vai se formar uma aliança contra Napoleão, conhecida como Santa Aliança, né? Da qual a Inglaterra participa, mas lembrando que a Inglaterra participava disso para derrotar Napoleão e não porque fosse um Estado absolutista. A Inglaterra não é um Estado absolutista desde o século XVII, tá? Então muito cuidado com isso, tá? Também já apareceu em prova, tá? Então o problema da Inglaterra com a Santa Aliança não era o fato de serem países absolutistas, porque a Inglaterra não era absolutista, era o fato de serem inimigos de Napoleão, né? Então, a partir de 1804, o grande inimigo do imperador, agora Napoleão Bonaparte, são os ingleses, né? Napoleão tenta invadir a Inglaterra, monta uma grande armada naval, né? Uma armada franco-espanhola, navios espanhóis e franceses, né? Napoleão havia ocupado e dominado a Espanha, quem governava a Espanha nesse momento era o irmão de Bonaparte, né? E ele tenta então invadir a Inglaterra. Não deu certo, né? Os ingleses ousadamente fizeram um ataque e destruiu boa parte dessa armada, ataque comandado pelo famoso almirante Nelson na Batalha de Trafalgar, né? E daí para frente ele decide então que era preciso primeiro enfraquecer os ingleses. E para enfraquecer os ingleses, bloqueio continental, né? Ele bloqueou de forma bastante autoritária, evidentemente, não foi lá pedir para ninguém, né, minha gente? Tá? Ele bloqueou os portos da Europa
para o comércio com a Inglaterra. Quem fizesse comércio com os ingleses era inimigo de Napoleão, o que era um problema militar sério, né? E então você tem uma série de países que estão ali submetidos a essa coisa, inclusive Portugal. Portugal, tradicional aliado dos ingleses, a única solução para Dom João VI foi sair de lá, né? E esse episódio, evidentemente, como a gente vai comentar em outros vídeos, né, mudou a história do Brasil. A transmigração da família real portuguesa, que está ligada diretamente às influências de Napoleão na Europa desse momento, né, mudou a história do Brasil. Mas isso é outro assunto, tá? Então, olha só, tentou derrotar os ingleses através do estrangulamento, os ingleses tiveram que se virar, abrir novos mercados, né, e coisa e tal. Não deu certo, ou seja, os ingleses conseguiram se manter apesar do bloqueio continental, beleza? E aí a gente tem a famosa campanha da Rússia, né? Em 1812, em função dos desrespeitos do Império Russo ao bloqueio continental, Napoleão decide invadir a Rússia. Não é um troço fácil, né? Invadir a Rússia exige um exército imenso, é um país imenso, né? Com fronteiras imensas, né? E, portanto, uma tarefa bastante complicada, né? Os russos montaram uma estratégia que custou a eles muito também, não acho que não foi, né? A estratégia da terra arrasada, destruíram o próprio país. Isso teve um custo muito alto para os russos, né? Queimadas, mataram animais e tudo mais para evitar que Napoleão se abastecesse ao subir em direção a Moscou. Chegaram a queimar a própria cidade de Moscou, certo? Para evitar que Napoleão se beneficiasse disso, tá? E evitavam combater Napoleão diretamente, ou seja, uma derrota do exército russo era o fim da guerra. Então eles foram desgastando Napoleão, né, até que Napoleão se viu lá no meio do inverno russo, tá? Com um exército desmotivado, cansado, morrendo de fome e frio, e ele decide então se retirar. Quando ele decide se retirar, os russos aproveitaram e vieram malhando Judas, né? Batendo no exército de Napoleão, Rússia abaixo, Europa abaixo, né? E o exército de Napoleão, Le Grand Armée, um grande exército, um imenso exército para a época, né? Com em torno de 500 mil a 600 mil homens, para a época, um troço gigantesco, né? Daí o nome Le Grand Armée, perdeu muitos soldados. Dos 600 que foram para, dos 500 mil, 600 mil que foram para a Rússia, em torno de 150 mil voltou para a Europa, né? Enfraquecido, Napoleão é derrotado em Leipzig, né? Preso, exilado em Elba, né? Isso em 1814. Ele foge da ilha de Elba, retorna para a França com o apoio dos bonapartistas, com o apoio da poderosíssima guarda imperial do exército francês e retoma o poder, né? Governa por mais 100 dias, é o famoso governo dos 100 dias, entre o final de 1814 e 1815, né? Ao longo de 1815, tá? E aí se forma uma nova coalizão contra ele, liderada pelo general Wellington, o general inglês, né? E ele trava a sua última batalha em Waterloo. Waterloo hoje fica na Bélgica, né? Na época era parte do Império Francês, né? E ali ele é derrotado, né, pelo general Wellington, comandante do exército inglês, e finalmente exilado em Santa Helena. Santa Helena é uma ilha que pertence aos ingleses, pertence até hoje, é uma pequena ilhazinha, não tem quase nada por lá, né? E Napoleão passou o resto dos seus dias exilado em Elba. O filho do demônio, né? Como a Santa Aliança chamava Napoleão. Tá? Então, olha só, Napoleão morre em 1821, lá exilado no ostracismo em Santa Helena. E com a derrota de Napoleão, em 1815, a gente tem o famoso Congresso de Viena, que redefine todo o mapa da Europa. Importante pra caramba, vou colocar o mapinha para vocês aqui, certo? Então, ó, fechando e destacando dois períodos, consulado e império, importante para você lembrar, o Código Civil Napoleônico, importante para a situação econômica e política da França da época. Napoleão, como imperador laico, a separação de poderes se mantém na França, apesar de ser um império, desculpem. O bloqueio continental, o impacto do bloqueio continental sobre a Inglaterra e também sobre a França, não pense que isso não teve consequências para a França, que teve, né? As consequências para Portugal, isso tem a ver muito com a gente, com
a vinda de Dom João VI para o Brasil, que mudou a história do Brasil, e finalmente a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena. O Congresso de Viena é importante pra caramba, depois não vamos falar especificamente sobre isso. Beleza? Tá? Espero ter ajudado vocês aí, meus queridinhos do segundo ano em especial. Tá? Grande abraço para todo mundo, até mais.